mensagem sobre superação. Nós estamos falando esse mês sobre superação. E nós queremos biblicamente aprender e ensinar como nós podemos conhecer mais a Deus. Como nós podemos superar, até mesmo por que não dizer nossos limites. Nós queremos que você cresça, nós queremos crescer juntos, nós queremos que a nossa vida, que a vida dos irmãos mude para melhor. Amém? Bem, meus amados, porque todos nós, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia! Se nós temos Jesus, somos mais do que vencedores. Porque Ele cuida de nós, porque Ele está conosco todo o tempo, nos direcionando, nos guardando. Enfim, Deus está conosco, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Não é assim? A gente vê às vezes, essa semana nós estávamos falando ali com a irmã Edmilson sobre o livramento do Senhor. Sabe, Deus ele cuida de tudo, dos detalhes, para cuidar de nós. Aleluia, Deus é maravilhoso. Bem, e nós queremos continuar, hoje nós vamos falar sobre a nossa terceira mensagem da série Superação. E todos nós temos sim a capacidade de vencer em Cristo Jesus. A nossa primeira mensagem que nós falamos, os pastores falaram, foi sobre nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Para superarmos, colocar Deus em primeiro lugar. É assim que nós vamos superar, colocando Deus em primeiro lugar. Porque a própria palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é? E nós então abordamos, claro que há muito mais, mas apenas 3 pontos de como nós podemos colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar no nosso dia. Quando nós levantarmos pela manhã, nós colocarmos Deus à frente de tudo, orarmos e pedirmos ao Senhor que Ele dirija o nosso dia, que Ele nos dê sabedoria para nos conduzir em sabedoria, que Ele nos conduza no nosso dia, entregar o nosso dia nas mãos do Senhor. Isso é buscar primeiro o reino, colocar Deus em primeiro lugar no nosso dia, na manhã, quando nós acordamos. Em segundo lugar, nós podemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. Não é aquilo que sobra, mas é daquilo que nós ganhamos, nós separarmos, nós ofertarmos, nós dizimarmos, nós abençoarmos o próximo. Claro que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra do Senhor, para que ela continue, sim. Muitos irmãos em necessidade também precisam da ajuda da igreja. Enfim, colocar Deus em primeiro lugar nos dízimos e nas ofertas. Sermos generosos. Jesus, Ele investiu 30% do seu tempo aqui na terra falando sobre dinheiro. Porque Jesus sabia que o nosso coração está no dinheiro muitas vezes, não é? É muito difícil, a gente luta muito contra isso. Não é fácil para ninguém. O nosso coração muitas vezes está no dinheiro. Só que quando nós colocamos a primazia em Deus, Deus Ele cuida do resto. E quando eu sou generoso com as pessoas, com a obra, enfim, o meu coração, o meu amor não está ali. É o meio de nós dizer: Senhor, Tu és em primeiro lugar. Tu és em primeiro lugar. Quantas vezes nós dissemos: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Só que às vezes na prática não é assim. Mas que o Senhor venha nos dar graça, nos dar força, nos dar sabedoria. Porque em primeiro lugar também, nós separamos um dia da semana. O nosso culto aqui é no sábado. Então, nós separamos o dia do Senhor. Assim como nós vamos trabalhar a semana toda, nós separamos um dia também para vir na igreja. Para nós virmos cultuar ao Senhor, para nós congregarmos. E assim, colocando Deus em primeiro lugar. Senhor, eu vou lá porque eu quero te agradecer. Claro que nós podemos agradecer em casa, mas a Bíblia fala que nós juntos, nós somos mais fortes, que nós devemos congregar. A Bíblia fala sobre isso. E a nossa segunda mensagem, nós falamos sobre: para superar, não pare. Mas por que razão as pessoas param? Por que as pessoas param? Às vezes está bem pertinho da gente receber a bênção, né? E a gente para no meio do caminho. Nós paramos porque nós vemos obstáculos.
Foi falado semana passada sobre os muros de Jericó. Às vezes os muros são tão altos, os obstáculos são tão grandes, são tão difíceis de ser superados, que a gente prefere parar. É muito alto, é muito difícil, mas às vezes já estava tão pertinho da gente receber a vitória. Já estava tão pertinho a nossa bênção. Só que a gente olha para os obstáculos e a gente então não consegue superar. E o povo, ele rodeou a terra, ele rodeou. O povo de Israel, eles rodearam os muros. Semana passada nós ouvimos a palavra, os muros de Jericó. No primeiro dia não aconteceu nada, no segundo nada, no terceiro, no sexto nem um tijolinho caiu. São os obstáculos. Mas aí no sétimo dia, os muros de Jericó caíam. Obrigada, James. Esse é o nosso James. Esse é o meu filho James. Eu tenho 2 filhos. Nós temos alguns irmãos que vêm na igreja há pouco tempo. Joab está estudando, fazendo faculdade e jogando futebol nos Estados Unidos, e o James está com a gente. São os nossos tesouros. E, meus amados, nós não conseguimos superar muitas vezes. Por que a gente para no meio da caminhada? Nós falamos na segunda mensagem. Porque nós, às vezes, olhamos mais para os problemas, olhamos mais para os obstáculos e não conseguimos avançar e não vamos para a frente. E também porque nós, muitas vezes, vemos que não tem progresso. As coisas parecem que não estão andando. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Parece que eu lutei tanto, fiz tanta coisa, mas não vi progresso. Não vi nada acontecer. E por isso, tem muita gente que para no meio da caminhada, porque não vê progresso. Em terceiro lugar, porque nós não conseguimos superar. Porque nós paramos, é porque nós queremos as coisas de imediato. Nós somos imediatistas, né? Hoje em dia, então, na era da internet, do celular, a gente quer as coisas para ontem. Nós não conseguimos esperar. Não entendemos que Deus tem um processo. Porque se Deus não dá na hora aquilo que nós oramos, aquilo que nós buscamos, é porque Deus tem algo para fazer muito mais profundo em nós. Deus quer transformar alguma coisa em nós. E nós muitas vezes não entendemos. E queremos as coisas na hora e não acontece. Muitas coisas na minha vida, se eu tivesse recebido na hora em que eu pedi, eu não saberia o que fazer, não saberia como agir. Mas Deus, Ele tem um processo muito mais profundo para fazer em nós. Por isso, aquele que começou a boa obra em você, diz a palavra, Ele vai aperfeiçoá-la. Não pare, vá até o fim. Amém? Vamos hoje para a nossa mensagem de número 3. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Hoje nós queremos falar sobre 2 paralíticos. Essa história é muito ilustrativa. Ela se parece muito com a gente, sabe? Muita gente não sai do lugar. Nós vamos entender por quê. Por que muitas vezes nós não saímos do lugar? É aquilo que eu falei no começo, sabe? A gente tem a impressão que a gente fez tanta coisa e não saiu do lugar. E às vezes a gente diz, meu Deus, parece que as coisas não estão dando certo. Parece que eu não consigo evoluir, eu não consigo ver resultado. A nossa intenção nessa série é nós crescermos juntos como igreja. É nós aprendermos que as coisas vão melhorar. E através da fé, nós vamos conseguir, amém? Amém. Nós vamos conseguir superar em nome de Jesus. Afinal, a gente já conseguiu superar, já vem conseguindo superar, né? Essa fase que nós estamos passando de pandemia, essas dificuldades, mudou totalmente a nossa vida, né? Mudou totalmente a nossa posição, a nossa maneira de ser, de pensar. Enfim, todas as crises, meus irmãos, todas as crises, elas nos transformam, elas nos mudam. Eu estou falando daquela crise séria que você já passou, que eu já passei. Esse tipo de crise, elas nos transformam. Só que é eu
quem vou escolher se é para melhor ou se é para pior. Sou eu que, é a minha maneira de ver as coisas, como eu vou encarar isso. Jesus atraía uma multidão de aflitos, de enfermos, de cansados, pessoas com fome, enfim, todo tipo de pessoas vinham até Jesus por causa dos seus milagres. Você conhece Jesus? Amém. Eu conheço Jesus. Jesus me curou. Há muitos anos atrás, eu estava desenganada da medicina. Eu tinha um câncer no meu útero e eu tinha 21 anos de idade. E Jesus me curou. E não foi só a cura que aconteceu. Foi a nossa vinda para cá, é o nosso dia a dia, é o crescimento dos meninos, é a nossa vida em família, é as crianças na escola, é o trabalho, enfim, é tanta coisa. A gente conhece Jesus. Ele tem cuidado de nós. Você também pode dizer: eu conheço Jesus porque Ele tem estado com você. Embora muitas vezes você pensa que não, mas Ele tem estado com você. Ele tem aberto portas, Ele tem escancarado muitas vezes para que você passe. Aleluia. Vamos ler a palavra em Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Aleluia, em nome de Jesus nós venceremos todos os obstáculos, amém? Vamos ler? Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, a Bíblia diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam falando, estavam pensando. E ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A primeira lição dessa palavra. Eu escolhi 3 pontos, 3 lições dentro dessa palavra que nós lemos sobre o paralítico. Que nós devemos, o ponto que eu observei, nós devemos aproveitar as oportunidades. Nós devemos aproveitar as oportunidades. No verso 1 nós lemos que o povo ouviu falar e muita gente se reuniu ali. Muita gente estava ali. Muitas pessoas ouviram falar que Jesus estava na cidade. E uns pensaram: eu vou lá. Eu já ouvi falar que Jesus, Ele cura. Eu já ouvi falar que esse Jesus liberta. Eu vou lá. E outros disseram: não, eu acho que é mentira. Eu acho que isso é só enganação. Eu acho que Ele não cura nada. Não, eu vou, mas eu vou outro dia. Vai você primeiro. Mas nós devemos aproveitar as oportunidades. Esses homens aproveitaram a oportunidade. Às vezes a gente acha que é bobagem e a gente se fecha antes de ouvir. Às vezes a gente pensa, meus amados, que o nosso problema
é financeiro. Às vezes a gente pensa que o nosso problema é falta de estudo. Às vezes a gente pensa que o nosso problema é por não falar o inglês direito. Mas às vezes o nosso problema é surdez, é cegueira. Eu não estou falando isso fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Às vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. E não conseguimos ouvir tão somente o que Deus está falando. E ficamos estagnados. E não saímos do lugar. E não caminhamos porque não cremos. Mas nós devemos aproveitar as oportunidades. O Espírito Santo fala para você. O Espírito Santo fala no teu coração. O Espírito Santo fala e você não ouve. Você não quer ouvir. Você não consegue ver Deus se movendo. Mas acredite que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias Deus pode fazer. Aleluia. Ele é poderoso. A segunda lição nesta palavra, o segundo ponto é que nós devemos nos cercar de pessoas do bem. Nós devemos nos cercar de pessoas que, sabe, empurram a gente para frente. Que amigos de verdade, pessoas que nos incentivam a ser pessoas melhores. É desse tipo de gente que nós devemos nos cercar. O verso 3 que nós lemos diz assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Nesta passagem os amigos foram fundamentais. Eles chegaram na casa, já estava todo mundo lá. Já tinha muita gente. Certamente a casa era pequena, não tinha mais lugar. Vamos voltar para casa. A gente tentou, tá? Não. Eles olharam para cima. Eu acho que o paralítico devia ser bem legalzinho, né? Devia ser bem legal, porque eles se esforçaram. Os 4 homens se esforçaram. Eles rodearam, eles olharam, eles pensaram nessa possibilidade, naquela, o que eu vou fazer, o que vamos fazer, será que a gente vai pedindo licença, vai conseguir entrar? Não, a maca é muito grande, não dá. Mas aí eles tiveram uma ideia, e aí eles subiram, e aí a Bíblia diz que eles abriram um espaço no telhado e desceram ali o paralítico. Com quem você anda faz toda a diferença, sabia? Com quem você está caminhando? Com quem você conversa? Em quem você se espelha? Você já conversou com alguém bem negativo? Que suga toda a tua energia? Você já conviveu com pessoas assim que são muito... Tudo que você faz é ruim. Só o que ela faz é bom. Tudo que você tem é ruim, só o que ela tem é bom. Eu já conheci, infelizmente, alguém assim. Mas também já conheci pessoas muito inteligentes, que se deixam influenciar, às vezes, por pessoas que não são tão inteligentes. A maioria, eu conheço bastante gente, que não sabe o potencial que tem, e que começa a se espelhar e que começa a ser influenciado por pessoas que não são tão legal, por pessoas que não têm uma atitude tão legal. E ela se deixa influenciar. Mas eu e você, nós não podemos ser influenciados. Nós temos que influenciar. Nós temos que influenciar as pessoas para o bem. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Nós temos que mostrar Jesus, nós temos que caminhar e mostrar para as pessoas que para tudo tem um jeito, que as coisas vão dar certo e que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós devemos influenciar as pessoas. Você tem que se livrar do negativismo. Você tem que... Eu não digo se livrar de pessoas negativas, mas você tem que, é aquilo que eu falei, você tem que influenciar esta pessoa. Você tem que trabalhar e não ser influenciado. Ande com gente que pode te ajudar. É um conselho que eu te dou. Eu não estou dizendo desprezar certas pessoas, mas sabe, pessoas que podem ajudar você, pessoas que
que empurram você para frente. Porque, para falar bem a verdade, tem que haver rompimento com aquilo que te puxa para trás. O que puxa você para trás? O que você está lutando para caminhar e parece que tem uma força que te puxa? O que é isso? Tem que haver rompimento com comportamentos e culturas que não são de Deus. Só assim vamos superar. Só assim caminhamos adiante. Vencendo, sabe, o nosso eu, os nossos achismos, colocando Deus em primeiro lugar, colocando Deus à frente de tudo. Muitos de nós queremos superar de verdade, nós queremos crescer, nós queremos avançar, mas nós não queremos deixar as nossas muletas, as nossas dependências, o nosso estilo de vida, o nosso estilo derrotado de vida. Não, mas isso não é para nós. A partir de hoje nós vamos levantar, nós vamos caminhar, nós vamos deixar para trás tudo aquilo que nos segura, tudo aquilo que nos puxa, em nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus na tua vida. Tudo aquilo que te puxa para trás cai por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro você mais do que vitorioso, mais do que vitoriosa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O terceiro ponto da palavra: temos que saber que sempre haverá dificuldades. Sempre haverá. Crises, sempre haverá. Por isso estamos falando sobre superação. 4 mensagens sobre superação. Estamos na terceira mensagem. Porque crises sempre existirão. Sempre existiram na nossa vida. Existem as crises naturais, que seriam um carro, um acidente de carro, seria uma perca. Que tristeza perder o pagamento. Crises naturais. Já aconteceu? Eu já perdi dinheiro. Eu perdi uma vez a minha carteira. O James era bem pequenininho. E o Joel estava na loja. O Joel viu um tênis e custava 50 pounds. E o Joel, nossa, é muito caro. E aí a gente não comprou o tênis e isso, o James era pequenininho ainda, acho que ele tinha uns 2 aninhos. E o James ali, sabe, criança, quando você quer olhar as coisas, eles não querem olhar, eles querem fazer outra coisa. E eu, para o James ficar quietinho, eu dei a minha carteira para o James. E o James estava por ali, com nós dois, um olhando um pouco, outro olhando. Quando eu olho o James sem a carteira, procuramos pela loja inteirinha, até hoje. E dentro da carteira tinha 60 pounds. Fazer o quê? Isso acontece. Agora também tem crises, claro que tem crises muito mais sérias que essas, muito mais sérias. Um luto, não é? É muito triste. Mas também existem as crises da existência, né? A criança, quando ela nasce, quando ela tem que nascer, está lá na barriguinha da mãe, no conforto, no quentinho. Só que ela não quer nascer, então ela senta na barriga da mãe. Ou ela se enrola no cordão umbilical. Mas a criança tem que nascer. E aí quando a criança nasce, ela leva uns tapinhas, porque ela precisa chorar. Crise da existência. E a criança começa a crescer e começa a caminhar. E aí ela cai, ela bate a cabeça, ela chora, ela tem que aprender a falar, as pessoas não entendem o que ela diz. Mais uma vez, o James era pequenininho e ele dizia mirme, mirme. E o Joel jamais, nós não imaginava o que essa criança queria dizer. Mirme. Aí um dia eu percebi que ele, quando ele estava passando por nós, ele empurrou mirme, era excuse me. A criança estava dizendo excuse me. Então a criança, ela aprende, ela tem que aprender a falar, são crises da existência, e a criança vai crescendo e ela se torna um adolescente. Adolescente é um bicho assim, mais parecido com gente que eu conheço, né? Adolescente é um bicho parecido com gente demais, porque o adolescente, ele é muito autêntico, ele é muito intenso. O adolescente é assim, né? Crise da existência, ele tem que crescer e ele tem que amadurecer, e casa, enfim. E aí esses dias o Joel estava falando com o Joabe, e o Joel disse: nossa, aquele meu amigo lá de Laguna, Joabe, você não lembra? Cara, faleceu. E o Joabe, nosso filho mais velho, respondeu: pai,
Você tem que se conformar. Daqui para frente, todos os teus amigos vão morrer. Tipo assim, você é a bola da vez. Tua vez está chegando, né? Crise do envelhecimento, não é? A gente vai envelhecer. Nós vamos envelhecer um dia. Ainda não estamos velhos, não é bem? Mas a gente vai envelhecer. Então, são crises de existência. Mas enfim, muitas crises a gente enfrenta, mas nós temos que aproveitar as oportunidades, nós temos que enxergar as coisas da maneira como Deus vê, e nós temos que saber que sempre haverá dificuldades, sempre, mas o importante é ter fé, é superar, é caminhar, é não parar, é não estagnar, é não parar no meio da caminhada, é não tomar atalhos, é continuar. Deus é contigo, Deus é com você, não tenha medo. Sabe aquele sonho que você deixou para trás? Retome. Deus está no controle. Continue sonhando. Ouse sonhar. Ouse acreditar. Tenha fé. Não podendo levá-lo até Jesus, removeram parte da cobertura do lugar. Amados, você está no caminho certo. Porque existem dificuldades também na caminhada com Jesus. Mas tudo aquilo que é fácil, a gente deve desconfiar, não é? Quanta coisa, quantas promoções, que a gente tem que desconfiar, não é? Só que a caminhada com Jesus, assim como a caminhada no mundo tem dificuldades, só que nós temos Jesus. Ele está conosco, é a vitória certa. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: minha vida mudou depois que eu me converti. Nossa, às vezes eu fico pensando, e às vezes pessoas que caminharam conosco, eu fico lembrando, meu Deus, como a pessoa chegou na igreja e como ela está hoje. Como ela está melhor, como ela está mais feliz, a família, enfim, tudo mudou. Tudo mudou. Com Jesus, tudo muda. A quarta lição dessa palavra é que nós temos que ser criativos diante das dificuldades. Não é assim? Nós temos que ser criativos diante das dificuldades, no verso 4. Porque o paralítico eles levaram ele até o teto, e depois eles colocaram na frente de Jesus, e nós lemos toda a palavra ali, que disse que ele foi curado. E ele saiu carregando a maca. O final da história foi um final feliz. Ele saiu carregando a maca. Só que nós não conseguimos ser criativos diante das dificuldades. Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente diz assim: não, eu sempre fui assim. Desculpa, eu vou morrer assim. Minha avó era assim. A minha avó não era evangélica e quando ela faleceu, ela aceitou Jesus. Só que a minha avó era assim. Antes dela ter aceitado Jesus, ela era uma pessoa muito brava, muito ruim. E o dia que ela não estava bem, ela levantava xingando todo mundo, brigando com todo mundo. E a minha avó dizia: eu sou assim, eu vou morrer assim, não quero nem saber. Feio, né? E às vezes acontece isso com a gente. Não, eu sou assim. Eu sou assim, não adianta, não vou mudar. Ou assim, ou às vezes a gente diz: não, nós sempre fizemos desse jeito. Só que às vezes a pessoa está vendo que não está dando mais certo daquele jeito. Mas a gente sempre fez e sempre deu certo. Por que agora não vai dar certo? Mas nós podemos ser criativos. Porque praticamente todo problema tem solução. Mas você às vezes acredita que não, né? Não tem algum problema na sua vida que você acredita que não tem solução? Não dá. Não dá. Eu já tentei, já não dá mais. Só que nessa noite eu quero dizer para você que tem solução, sim. Só que talvez não era aquela solução que você estava querendo. Não era daquele jeito que você estava esperando. Ore e peça a Deus para que Ele dirija a sua vida. Faça isso nessa noite. Ore ao Senhor. Senhor,
eu tenho achado, todos esses anos, até aqui, que tem que ser desse jeito, só que agora eu estou vendo que não tem mais dado certo. Não é mais agora assim, não dá mais nesse jeito. A gente sofre com tantas fraquezas, né? Com tantas mazelas, a gente carrega tanta coisa, a gente luta com tanta coisa. O importante é a gente lutar contra isso, mas a gente carrega dentro da gente tantas falhas, né? Tantas dificuldades, sabe? Às vezes tantos transtornos, tanta coisa a gente carrega dentro da gente. E eu tinha uma fraqueza muito difícil. E foram muito tempo, muitos anos de luta. Muito tempo eu lutei com isso. E aí um dia eu estava muito triste. Porque quando acontecia alguma coisa, quando acontecia comigo a fraqueza pela qual eu lutava, eu já me dava assim uma dor no peito, me dava uma dor de cabeça. E aquilo eu estava percebendo que não estava mais sendo só no meu emocional, mas já estava partindo para o meu lado, já estava atrapalhando o meu físico também. E era uma fraqueza emocional que eu tinha. E eu sofria muito com aquilo. Só que um dia, depois de passado muito tempo, aqui, não faz muito tempo, a gente já morava aqui, e eu comecei a orar, já faz bem menos tempo, já faz uns 3 anos. E eu comecei a orar e disse: Senhor, eu já não consigo mais, Senhor. Eu já tentei analisar as situações, eu já tentei ver se sou eu já tentei ver se é o meu esposo, eu já tentei ver se são as pessoas por fora. Eu não consigo mais, Senhor. Eu já tentei eu mudar, eu ser forte, eu já pedi para Ele mudar, eu já esperei que Ele mudasse, Senhor. Eu já fiz adaptações, mudanças, enfim, aquilo que eu achava que era bom. Mas naquele dia, na oração, eu disse: Senhor, eu já fiz de tudo e eu não consigo mais. E eu quero entregar, Senhor, essa minha dificuldade na Tua presença, Pai. E eu quero não mais lutar eu mesma, mas eu quero agora entregar a Ti, Senhor. Entendendo que Tu podes me libertar, entendendo que Tu podes trabalhar em mim, nesse lado, nessa minha imperfeição. Porque eu não estou feliz, eu estou muito triste, eu estou me sentindo no chão. E cada vez que isso acontece, eu me sinto no chão, Senhor. E comecei a falar, mas falar exatamente, você já fez isso? Comecei a falar exatamente como eu sentia, como eu estava me sentindo. E eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Mude aqui dentro, mude o meu interior. E Jesus trabalhou. E Ele mudou de verdade, não por mim, porque eu já tinha tentado de tudo, mas Ele transformou. E claro que depois daquela oração eu passei por mais umas 2 vezes a mesma situação, mas eu disse: Senhor, eu já orei. E eu senti, porque naquele dia eu chorei muito, e eu senti, sabe quando você sente que aquilo é arrancado de dentro de você? E eu disse: Senhor, não, o Senhor já me limpou, o Senhor já trabalhou em mim. E aquilo passou. Então tem coisas que às vezes estão no nosso controle para fazer, mas só que tem coisas que às vezes só foge do nosso controle. E nós devemos colocar na presença do Senhor. E o 5º ponto da palavra é isso que eu falei. É o perigo de estar tentando. Durante muitos anos, eu tentei ver se o problema era meu, se o problema era dele, se o problema era as circunstâncias, se o problema eram as pessoas, sabe, muitas vezes eu até quis que as coisas fossem verdade para que eu pudesse dizer: viu, eu falei que era, viu, eu disse. O perigo de nós estarmos tentando.
Eu quero falar com você mais, eu já estou acabando, sobre, nós falamos no começo da palavra, 2 paralíticos. O paralítico que foi levado até lá em cima, e depois eles colocaram na frente de Jesus, abriram um espaço no teto e colocaram na frente de Jesus, ele foi curado. E o paralítico do tanque de Betesda. João 5, capítulo 5, versículo 5 ao 9, diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Já pensou? Paralítico fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, chega outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Ninguém pode dizer que nesses 38 anos eu não tentei. O paralítico disse. Eu penso que ele disse: Senhor, até que eu tentei. Meus irmãos, nada é mais perigoso do que estar tentando, sabia? Tentando do jeito errado. Claro que é interessante nós caminharmos. Falamos toda a mensagem que nós temos que caminhar para frente, não é? Mas só que nós temos que tentar do jeito certo. Jesus não quer ver você tentando como um paralítico. Como que um paralítico tenta? O paralítico tenta se arrastando. O paralítico vai se arrastando, literalmente. Ele ia se arrastando até o tanque. Jesus não quer ver você se arrastando. Jesus quer ver você em pé. Talvez nós não temos um problema de paralisia, mas nós temos um problema na nossa mente, no nosso coração, que para a gente, que faz a gente permanecer derrotado. A gente acha que só tem uma porta. A gente acha que telhado não é lugar de entrar, né? Quem disse? Quem disse que telhado não é lugar de entrar? Quem falou para você que a saída não está lá? Deus diz a você nesta noite: eu já tenho para você a saída. A provisão está nas minhas mãos. Então somente acredite. Deus está trabalhando. Porque o que acontece? O que acontece conosco? Quando a gente diz: eu estou tentando. Eu estou tentando, eu estou tentando. A gente acaba entrando no conforto da aceitação. Que foi o que aconteceu com o paralítico lá no tanque de Betesda. Quando Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Poxa, ele devia, quero, ele tinha que dizer. Essa era a resposta. Eu quero ser curado. Mas ele começou a dizer: eu estou tentando. Faz 38 anos que eu estou tentando. Mas sempre quando eu vou me arrastando até ali, vem alguém na minha frente. Só que a cura não estava naquela água ali. A cura estava em Jesus. E nós não podemos aceitar esse eu estou tentando. Ah não, mas eu estou tentando, eu tenho tentado. E a gente entra então naquele conformismo para fazer bem para o nosso íntimo. Ah não, mas eu tentei. Imagina se os amigos tivessem pensado assim: a gente já tentou. Sorry, não deu, a porta está fechada, vamos embora. Mas a gente tentou. Não foi isso que eles fizeram. Não, a gente não tentou o suficiente. Bola para frente. Por que você acha que Jesus foi naquele poço? Porque Betesda em aramaico quer dizer graça. E você está achando que superação é só para campeão, né? Mas a graça é muito maior do que todas as tuas limitações. Jesus é a graça. Jesus é a graça.
E com a graça que está sobre nós, sobre mim e sobre você, nós podemos ser curados dos nossos pensamentos negativos. Nós podemos vencer as nossas fraquezas. Você pode ser curado.